Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Éder Carneiro e eu vou falar sobre endolaser. Eu vou trazer alguns aspectos iniciais para você que é profissional de saúde e que quer conhecer mais sobre o potencial estético que essa técnica maravilhosa possui. Bom, para a gente começar, eu vou trazer de forma introdutória e ao longo do tempo, cada semana ou 2 vezes por semana, eu vou divulgar novos vídeos colocando sobre artigos científicos, trazendo estudos clínicos, demonstrações clínicas dos nossos casos, que a gente realiza tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde eu também atuo, e trazer essa informação de forma que tenha um conhecimento científico embasado e clínico embasado para que a gente consiga evoluir essa prática de forma segura com todos os profissionais que desejam atuar ou que já atuam nele. Bom, a primeira coisa que eu vou esclarecer para você é que endolaser ele é um nome genérico de uma técnica que foi atribuída há muitos anos atrás, há mais de década de 60, que basicamente significava introduzir o laser através de uma fibra óptica que levava diretamente o laser ao alvo específico. Basicamente, os primeiros trabalhos relacionados a ele foram para trabalhar a parte arterial e venosa de pacientes e também nas partes de lipoaspiração cirúrgica do passado, onde o risco, o principal risco, a principal complicação pós-operatória daqueles pacientes era hemorragia pós-operatória, então o objetivo era utilizar o laser como ablação para evitar que houvesse hemorragias pós-procedimentos clínicos. Isso décadas atrás, estou falando de 1960. A partir dos anos 2000, nós tivemos uma evolução dos microchips, evolução tecnológica, que tornou viável, economicamente falando, a produção de lasers para utilização estética. E nós tivemos a primeira aprovação de produto pelo FDA americano em 2006 para um laser de 1064 nanômetros de comprimento de onda. Inclusive foi o laser que eu mais utilizei, o laser que eu aprendi em 2019 a técnica nos Estados Unidos e sem dúvida nenhuma é o laser que mais tem, inclusive, artigo científico sobre ele. A razão de 1064 ela é simples, é porque ela era viável economicamente de ser produzida e a partir dali óbvio que vai se testando a produção de lasers com comprimentos menores, maiores, etc. E todos eles buscando entender os efeitos que isso gera em termos de estética e os resultados. As aplicações do endolaser em si, elas são inúmeras. Se eu fosse falar aqui, daria 1h30 de vídeo e talvez eu ainda poderia esquecer algumas das aplicações ou talvez até desconheça algumas delas. Mas nós vamos focar nosso vídeo na parte de estética facial e corporal, que é o principal foco aqui desse canal. Bom, para a gente entender, começando, a gente vai ouvir muito o que é laser diodo. O que é um laser de diodo? O laser de diodo é simplesmente o mecanismo pelo qual é gerado o laser. Mas não é o diodo em si. O diodo é o mecanismo que gera aquela fonte luminosa de laser. Os mais utilizados são o neodímio e o érbio, que o neodímio com o Yttrium Aluminium Gardner, ele dá um comprimento aí em torno de 1060, como eu falei, o mais utilizado, e o érbio com o Yttrium Aluminium Gardner dá em torno de 2.600, 2.290 por ali, dependendo da pureza, obviamente, desses cristais que são neodímio, érbio ou outros que possam ser utilizados, existem vários, não é? E o que é esse YAG, Yttrium Aluminium Gardner? É a forma como ele é embalado, é como se eu embalasse o cristal de neódimo ou de érbio dentro de uma cápsula, e essa cápsula é esse YAG, Yttrium Aluminium Gardner. Isso é para você entender como que é a formação. E aí diferentes combinações, diferentes formas de se construir vão resultar em comprimentos de ondas diferentes e resultam em equipamentos com comprimentos de onda diferentes. Bom, de forma geral, apresentar para vocês aqui o
endolaser, ele é essa luzinha aqui, vermelhinha, que você está vendo nessa pontinha da fibra ótica e quase sempre utilizada na face dos pacientes ou no corporal, na gordura localizada. E os principais objetivos que a gente tem na utilização dessa técnica aqui com pacientes em estética é redução de volume de gordura e contração de pele, redução de flacidez, contração do tecido, levantamento, chamado efeito lifting da face ou corporal, ou seja, quadril, bumbum, pernas, flancos, regiões anatômicas diferentes, desde que elas contenham em comum o fato de terem a gordura para você poder atuar sobre ela e um excesso de pele ou flacidez para você poder contrair esses tecidos. E como que é que o mecanismo do endolaser funciona com fins estéticos? Bom, existem teorias em cima disso aí, mas vamos falar sobre a ação dos cromóforos. Você vai ouvir falar muito sobre isso quando você estiver estudando e aprendendo sobre endolaser. Cromóforo. O que é um cromóforo? É um agente que gosta, que ele recebe bem aquela luz, ou seja, ele absorve aquela luz de mais ou menos intensidade, enfim, aquele comprimento específico de onda. Então são grupos, podem ser formados por moléculas, podem ser formadas por vários agentes diferentes, como por exemplo, uma variedade incrível de enzimas, membrana celular, a substância intra ou extraóssea ou justa óssea, a hemoglobina, lipídio, melanina, proteína estrutural do conjuntivo e também para remoção de corpos estranhos ou injetados incorretamente. Eu vou até mostrar um exemplo aqui, ó. Isso aqui que você está vendo é PMMA, que eu mesmo removi de uma paciente que tinha aplicado há alguns anos atrás e ele migrou para a região aqui da bochecha dela e estava incomodando bastante esteticamente e nos movimentos, limitando a movimentação facial dessa paciente. E a forma mais conservadora e minimamente invasiva da gente fazer a remoção desse material lá dentro foi a utilização do endolaser associada à aspiração dele subsequente ao endolaser. O endolaser para quebrar, desnaturar toda aquela fibrose que estava em volta do PMMA e aí para a gente poder aspirar, senão não conseguiria aspirar aquilo ali de jeito nenhum. E existem muitas outras aplicações que nós podemos ter utilizando essa técnica. Bom, o que é importante a gente saber para efeitos estéticos? São os efeitos biológicos que isso vai gerar. E basicamente são 3 para fins estéticos, que são termoablação, lise celular, desnaturação proteica. A termoablação é simplesmente acabou ali, como por exemplo o endolaser original utilizando para termoablação de vasos sanguíneos. Era bastante utilizado, ainda é bastante utilizado, e foi como tudo isso começou. Esse é um dano tipo irreversível, ou seja, eu fiz termoablação ali, não tem como voltar, sumiu, ele evapora. O que foi alvo daquele endolaser ali vai simplesmente evaporar, ou seja, não tem como reconstruir. Segundo efeito é a lise celular, que também é irreversível, obviamente, eu vou quebrar a célula, eu vou ter uma lise da célula, então não tem como ela voltar. E o terceiro é a desnaturação proteica, que é o efeito reversível. O que é a desnaturação proteica? É alterar a estrutura quaternária de uma proteína. O que acontece, por exemplo, quando eu cozinho um ovo, a proteína continua lá, só que eu alterei e aí ela fica durinha e todo aquele aspecto lá. Então esses são os efeitos biológicos que a gente tem. Eu vou projetar aqui para você um comparativo de diferentes ondas, comprimentos de ondas mais usados, que provavelmente você já viu esse artigo, se você já conhece sobre endolaser, mas talvez você não tenha entendido ou não tenham explicado para você realmente o que ele quer dizer, o que ele significa na nossa prática clínica. E esse artigo, ele é de 2009 e ele fez um estudo comparativo entre a capacidade de absorção de diferentes comprimentos de onda por 2 cromóforos, água e gordura.
Guarda bem esse termo que eu estou falando aqui, que eu vou explicar ele melhor. Então, no gráfico, você vê aí, ó, 980 nanômetros, 1064, como eu falei que é o mais usado, 1320, 1444, que foram os testados por esse autor em 2009. E isso dá uma ideia de que o ideal, então, seria um comprimento de onda que fosse bem absorvido pela gordura, certo? É uma ideia que eu vejo muita gente propagando por aí. Agora, vamos fazer uma visão um pouco mais realista do estudo em si. O estudo está comparando a absorção por água e gordura, não está comparando água versus célula de gordura, tecido de gordura, adipócitos. Então, isso já muda totalmente o impacto clínico que isso aí pode resultar. Por quê? Óbvio que se eu quero reduzir gordura em volume de gordura, uma lise de um adipócito é algo bem interessante para mim. Agora, se o meu comprimento ele é extremamente absorvido por gordura, lembra que nós não estamos falando de tecido gorduroso, e sim de gordura. Gordura está presente na membrana celular de todos os tecidos, o que quer dizer que a ação daquele dado comprimento de onda, ele vai atingir qualquer membrana celular, independentemente de qual tecido ele esteja inserido, porque nós temos uma membrana celular formada por vários lipídios ali. Então, dependendo dessa ação, você pode ter uma lise de uma célula indesejada, o que pode resultar em problemas de fibrose, N problemas que eu não vou tratar nesse vídeo, mas vou fazer vídeo específico sobre complicações também. Então, para mim, esse artigo aqui, que é muito importante, ele, mostra para mim como que essa absorção ocorre, mas não me traz clinicamente qual é o melhor comprimento de onda a ser utilizado, mais seguro, etc. Existem N fatores que estão influentes dentro desse tema e vamos discutir alguns deles. E eu vou trazer para você esse artigo aqui, ó, Laser Assisted Lipolysis, a Review, que é uma revisão de vários casos onde o endolaser foi utilizado com vários comprimentos de ondas diferentes em múltiplas áreas, tanto facial quanto corporal, e ele traz alguns resultados que são bem interessantes para a gente colocar. Primeiro eu vou falar do resultado. Os dois grandes objetivos que esse estudo colocou aqui é que, vou projetar aqui, ó, a eficácia da laser lipólise ela é determinada pelo tipo de comprimento de onda e da energia entregada no tecido. E diferentes comprimentos de onda, incluindo 924, 968, 980, 1064, 1319, 1320, 1344, 1470 e até 1440, tem sido utilizado de forma seletiva como se ela fosse específica para gordura, colágeno, que seria basicamente água, e as veias e artérias, né? Isso é uma teoria chamada de teoria da fototermólise seletiva, onde determinado comprimento de onda teria uma maior ação sobre um determinado cromóforo, como por exemplo gordura, e isso faria com que aquele comprimento de onda fosse melhor do que outros comprimentos de onda. Porém, o mesmo autor, ele coloca aqui mais para frente aqui, ó, que como foi demonstrado por inúmeros comprimentos de onda utilizados para laser lipólise, ou seja, todos eles utilizados, o que aconteceu durante grande parte nos Estados Unidos entre 2006 e 2014, principalmente? Houve muita literatura científica produzida mostrando e demonstrando diferentes comprimentos de onda com resultados muito semelhantes, assim, com resultados de contração, com laser, com redução de volume de lipídio e com diferentes comprimentos de onda. O que leva muitos autores, e levou a partir de 2014, a falar assim, peraí, todo mundo aqui está mostrando e a gente está fazendo revisões, a gente está testando e a gente tem uma teoria falando que se vai só na gordura é melhor.
peraí, talvez não seja bem isso, porque afinal de contas, tal comprimento de onda está aqui associado a uma maior absorção na gordura, mas outros que não estão dando resultados muito similares estatisticamente com a significância igual, equalitária. Então não é bem esse fator. Aí chegaram a questionar com uma segunda teoria, que é a teoria mais aceita atualmente, que é a teoria de que o efeito fototérmico é o principal fator determinante da quantidade de redução de volume de gordura e de contração de tecido que nós conseguimos. Ou seja, o efeito térmico em joules de quantidade de energia entregue naquele tecido é o que mais deu resultados satisfatórios, incluindo, ele complementa aqui, que foi demonstrado que uma temperatura interna, ou seja, lá no subcutâneo ou nos seus pads de gordura, entre 48 e 50 graus, é a que deu o melhor tipo de resultado. Isso temperatura interna, tá, gente? Não confunda com temperatura externa. Isso aí na pele já vai dar queimadura. Então, uma das coisas, inclusive, que a técnica do endolaser precisa muito é a sua mensuração de temperatura externa, porque você não pode deixar externamente a temperatura passar de 40 graus, né? Eles falam até 41 graus. Aqui, por exemplo, a gente tem um resfriador, a gente vai e coloca um resfriador quando a gente percebe que essa temperatura está subindo muito, quer dizer que lá dentro tá alto demais. Então, assim, inclusive aqui tem outros apontos aqui que eu quero colocar para você aqui, ó. Eu quero destacar para você desse outro artigo que comparou o efeito de volume de gordura, especificamente volume de gordura, que foi reduzido utilizando dois tipos de comprimentos de onda. Eu vou mostrar o primeiro deles. O primeiro deles aqui, ó, é um comprimento que você vê nessa linha azul aí, você percebe que ele vai até mais ou menos ali 2,6 volume em centímetro cúbico, tá? Centímetro cúbico, tá? Por uma área determinada. Você vê ela na blue line aí, na linha azul. Ele foi feito utilização de laser de 1064 nanômetros de comprimento de onda, com uma potência de 6 watts, onda contínua, continuous wave, com a técnica tradicional, né, back and forth motion, 100 milímetros por segundo. E você percebe que logo com 100 segundos no gráfico, 100 segundos aí, 2 minutos, menos de 2 minutos, você já tem uma alta absorção de energia, né, já chega próximo ali dos 5.000 joules, e você tem uma estabilização ali, linear, entre 100 segundos até basicamente 900 segundos, ou seja, 900 segundos aí dá quase 10 minutos, pouco por aí, em torno de 10 minutos, e você percebe que não tem aumento de redução de volume, eu não estou reduzindo mais volume de gordura. Isso para uma onda de 1064. Bom, o que está acontecendo com esse laser? Ele está agindo sobre outros cromóforos também. Está agindo sobre água, está agindo sobre N outros cromóforos com efeitos diferentes, mas em termos de redução de gordura, estabilizou ali e acabou. Agora, se eu vou num segundo gráfico que foi do mesmo estudo, agora ele está utilizando, que está na linha vermelha aí, na red line, um laser com 980 nanômetros de comprimento de onda, e a energia entregue tá na linha cinza aí, a potência também de 6 watts, então a mesma potência, 6 watts, continuous wave, mesma forma, back and forth, 100 milímetros por segundo de movimento de fibra. O que você percebe de diferença? Ó, do início do trabalho até mais ou menos 600 segundos, o que dá mais ou menos 10 minutos de trabalho, você quase não tem redução de volume de gordura.
volume de gordura. Olha o que eu estou falando, porque o trabalho é específico para isso, não é o Éder que está falando. Mas a partir dali você tem uma alta incidência de redução de volume de gordura, que vai passar ali quase acima de 4,3 centímetros cúbicos de redução. Então, a lógica é que a conclusão disso aqui, quando você vê os dois gráficos, é que você tem, com um comprimento de onda, uma alta entrega de energia e stop na sua capacidade de contração, de redução de volume de gordura, mas com um comprimento de onda um pouco menor, você tem uma demora muito maior para conseguir essa redução, porém você consegue reduzir muito mais gordura depois. Então são artigos científicos que começam a elucidar muita conversa que pode gerar confusão, principalmente as conversas relacionadas a tal equipamento é melhor que tal equipamento. A gente não, de verdade, para a gente conseguir resultados efetivos com a utilização das técnicas de endolaser e estética, é necessário ter uma associação muito grande de conhecimentos básicos anatômicos, perfil do paciente, perfil da pele, se aquela pele é mais densa, mais fina, se aquela gordura é maior ou menor. Existem vários fatores aí que a gente pode levar em consideração. Eu vou trazer alguns aqui para você. Por exemplo, ó, nessa imagem que você está vendo aí, você tá vendo o que seria um paciente padrão em estado excelente. Né? Você tem uma gordura basicamente subcutânea ali e você consegue identificar os pads de gordura, que são os locos de gordura desse paciente, mas você tem a gordura subdérmica em toda a face, como você tem também no corpo, como você também tem locos no corpo também, na região de pescoço, vários diferentes lugares. Nessa segunda imagem, você vê os locos de gordura, ou seja, foi removido a gordura subdérmica, você vê os pads de gordura principais, e nessa seguinte agora, nessa outra imagem, você vê o efeito de movimentação, ou seja, quando a pessoa está fazendo o movimento, você percebe o deslocamento dos pads de gordura. Isso é importantíssimo quando você está fazendo diagnóstico dos seus pacientes, porque você vendo a dinâmica da expressão dele, como que ele expressivamente, como que movimenta essa face dele, você vai entendendo onde você tem que trabalhar mais, se você quer reduzir volume de pad de gordura, se você quer lifting, se você quer contração tecidual, etc. Porque existe uma função que é específica de cada paciente. Por fim, eu vou mostrar os efeitos de acúmulo volumétrico em indivíduos novos, pessoas jovens, né? Aqui a primeira imagem seria uma pessoa jovem, você percebe que os locos de gordura estão lá, óbvio, claramente, eles são parte anatômica de todas as pessoas, e você percebe uma face esteticamente considerada agradável. No segundo, você já vê essa pessoa com a média quantidade de acúmulo de gordura, isso na mesma idade, então você já vê o impacto, que é basicamente aumento de volume mesmo da face, inclusive com um esticamento, vamos dizer assim, né, dessa pele, toda essa pele em volta, e o início de uma queda já dos pads, porque eles já começam a ser volumosos e começam a ter uma tendência de cair. E numa situação onde a gente já está um sobrepeso bem acentuado, você já consegue ver, mesmo em idade jovem, como que se formam sulcos nasogenianos, sulcos na região inferior dos lábios, e como que esse acúmulo de gordura está jogando todo esse tecido e puxando tudo isso para baixo. Nessa imagem subsequente, eu quero te mostrar o efeito de idade. Então, o efeito de idade aqui nessa parte 1, você vê onde que está aqui, ó, a inferior jaw fat, né, que seria a gordura, né, o pad de gordura inferior do jaw. Você vê ali na posição normal, aqui em azul, a linha óssea mandibular. Então, você vê que ele está posicionado da forma correta. Lá, com uma idade mediana, ali para os seus 48 anos, você já vê uma queda
substancial daquele pad, ou seja, ele vai se tornando mais flácido e aí ele tende a cair e a pele também mais flácida tende a ceder. Então você já vê uma migração abaixo da linha da mandíbula. E com uma idade mais avançada, você vê que ele está bem lá embaixo, já está quase todo para baixo da área de mandíbula. Por que isso é importante? Porque se eu quero fazer um rejuvenescimento e um levantamento, eu vou concentrar, dependendo do meu paciente, no lugar que está derrubando mais e fazendo o efeito lifting de forma a respeitar túneis de contração, que obviamente é onde a minha pele vai se contrair ao redor deles. A gente pode falar sobre isso em outros vídeos. Então eu espero que você tenha, com esse primeiro vídeo que eu estou mostrando aqui para você, entendido um pouco mais sobre endolaser, conhecido um pouco mais sobre a técnica. A gente vai construir vários vídeos detalhando mais coisas sobre ele. Lembrando que aqui nesse canal eu não tenho nenhuma vinculação com nenhuma marca, aparelho ou nada com vínculo comercial na utilização de equipamentos, etc. e tal. Meu objetivo é realmente compartilhar conhecimento que seja cientificamente e clinicamente demonstrado. Se você gostou desse vídeo, compartilha, faz aquela inscrição gratuita aí, que você aperta o botãozinho, isso é super legal, ajuda a divulgar esse canal, porque é um veículo de conhecimento que eu acho que só ajuda a todos os profissionais que trabalham na área de estética, porque o desconhecimento é a principal causa de intercorrência, com certeza. Eu vou fazer um vídeo só sobre intercorrência no futuro, mas você vai ver que é realmente desconhecimento, e aí a gente consegue combater isso com conhecimento. E aqui na descrição vou deixar links relacionados aos sites do Full Aesthetics, você pode acessar lá, talvez tenha material para você baixar, várias coisas disponíveis para você aprender mais sobre a técnica uso do endolaser. Ok? Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos.